Olá, bem-vindos à História da Frísia, a cooperativa de produção mais antiga do Paraná em atividade. E vamos contar para vocês um pouco dessa história de mais de 100 anos aqui do Parque Histórico de Carambeí. E você sabia que tudo começou com a colonização holandesa? Muitos dos primeiros imigrantes chegaram entre 1911 e 1913, aportaram em Carambeí vindos de trem, desciam nesta estação. Esses batavos haviam chegado no estado do Paraná em 1908, instalando-se originalmente na colônia de Gonçalves Júnior em Irati, mas muitos desistiram, alguns retornaram para a Holanda e algumas famílias vieram para Carambeí. Em 1911, as primeiras famílias holandesas se estabelecem na região, motivadas pelo plano de colonização estabelecido pela Brazil Railway Company, empresa inglesa especializada na construção de linhas férreas. Pelo contrato de trabalho, receberam terras e animais financiados por esta companhia. Assim começa a história da Frísia Cooperativa Agroindustrial. Graças à fabricação e comercialização de queijo, produto mais lucrativo que o leite fornecido para a Brazil Railway Company, conseguiram saldar suas dívidas antes do tempo previsto. A família Verschoor foi a primeira a assinar o plano de colonização. Entre 1913 e 1916 surgem fabriquetas que produziam leite, queijo e manteiga, que eram comercializados regionalmente, como a Degueus e Companhia. Com a abertura das estradas de ferro, o queijo passa a ser vendido em outro estado. No entanto, começam a sentir os reflexos da concorrência e, de forma inteligente, se unem e criam a Sociedade Cooperativa Holandesa de Laticínios. Em 1925, da União dos Pioneiros, nasce a primeira iniciativa de criar uma cooperativa de produção. A partir da produção de leite, do queijo e da manteiga, tem origem a Sociedade Cooperativa Holandesa de Laticínios, com uma produção de 700 litros de leite ao dia. Os produtores de leite como cooperados eram Art Ian de Geus, Jacob Vorsluis, Lender de Geus, Gerrit Loss, Jan Herman de Geus, Jacob Vriesman, Jan Loss, Cornelis de Geus, Josef Ksinski. Em 1928, a sociedade dá origem à marca Batavo, homenagem à região da Batávia localizada no sul da Holanda. O primeiro produto a estampar a marca na embalagem foi o queijo, item disputado no mercado nacional. O tipo de queijo fabricado no início era semelhante ao Gouda da Holanda. A receita original do queijo trazida da Holanda era executada em sua grande maioria por mulheres da colônia. O tripé da colonização era o trabalho representado pelo cooperativismo, a educação e a fé. Numa igreja como esta, eram realizados cultos, e tamanha era a importância da religião que sua representação refletia no campo social e no cooperativismo. William Vincent Miller chegou em Carambeí em 1934 e foi o principal responsável por reorganizar a cooperativa em 1935 e até 1937 atuou como presidente da instituição. Com a criação da Cooperativa Central de Laticínios do Paraná em 1951, também foi escolhido como primeiro presidente. A década de 1930 foi marcada pelos reflexos da crise econômica e pela instabilidade política. A cooperativa passou por momentos difíceis. As vendas diminuíram e a situação econômica não ficou fácil. O que salvou o futuro da entidade foi a união dos produtores e a chegada de novos imigrantes. Esta é a Casa das Etnias, referenciando as imigrações além da holandesa, como os indonesianos, alemães, portugueses, poloneses e italianos que aqui chegaram. E este era o jeito como eles viviam naquela época. As casas abrigavam famílias com vários integrantes, que dividiam os poucos cômodos. E foi exatamente numa sala como esta, que em 1º de agosto de 1941, às 8 horas, na casa do Sr. Leonardo de Geus, os pioneiros reuniram-se em Assembleia Geral para constituir uma sociedade cooperativa. Dessa maneira, estava oficialmente constituída a cooperativa com seu primeiro e oficial presidente, Sr. Leonardo de Geus. Para acompanhar a expansão com a chegada de novos imigrantes na região, uma nova fábrica de laticínios começa a ser construída, a Cooperativa de Laticínios Batavo. Em 1944, passou a se chamar Cooperativa Mista Batavo, comercializando, além de laticínios, forragens. Em 1945,
a cooperativa passou a importar touros puro de origem da Frísia, província localizada ao norte dos Países Baixos, com o objetivo de ampliar o rebanho de gado leiteiro. Em 1947, chegam imigrantes trazendo animais de genética, sendo o início da mais expressiva bacia leiteira do país. Com a chegada de novos imigrantes no final da década de 40, o quadro da cooperativa se expande e, além do aprimoramento genético na atividade pecuária, inicia o processo de introdução da cultura mecanizada na agricultura, com a chegada de tratores e, posteriormente, na década de 50, mais implementos agrícolas. Em 1951, com a fundação da cooperativa, a produção de queijos e de manteiga tornou-se cada vez mais especializada. Foi então que a Batavo, junto com as cooperativas co-irmãs, unem forças e criam a Cooperativa Central de Laticínios do Paraná Limitada, com o objetivo de organizar a produção em uma escala maior. A marca Batavo é incorporada à Cooperativa Central para a Industrialização de Produtos para o Varejo. Mais tarde, esta central foi vendida, juntamente com a marca Batavo para lácteos e frios. Nesta década, na cooperativa, buscou-se a qualificação intensa do corpo técnico e substituição da forma de ordenha, com ordenhadeiras vindas da Europa. Em 1957, foi implementada uma fábrica de rações balanceadas com mistura de minerais, e desse empreendimento resultou a produção de alimentos mais eficazes e viáveis economicamente para o gado leiteiro e para os suínos. Alguns investiram no arroz, mas a soja, o trigo e o milho foram as culturas que fizeram a cooperativa expandir. Alguns dos pioneiros imigrantes trouxeram consigo os primeiros tratores e implementos agrícolas para a região, como Hendrik Borger, que antes da Segunda Guerra Mundial foi notícia na região com seu trator internacional, ainda com rodas de ferro e uma semeadeira Rudzack. Em 1947, Balk e Louke Dijkstra adquiriram em São Paulo 2 tratores Farmall A com equipamentos. Ainda na década de 50, em Assembleia Geral, decidiu-se destinar uma verba para o pagamento de professores das séries iniciais da Escola de Carambeí, também beneficiando a sociedade. Além da destinação de verbas para escolas, cessões de terrenos para a construção de melhorias de estabelecimentos de ensino, bem como a doação de material didático e auxílio na contratação de professores. Em 1960, com o passar do tempo, as ações sociais só fizeram crescer. Melhorias das estradas locais, o ensino agrícola, a escola de economia doméstica eram alguns dos exemplos. Um projeto agrário foi desenvolvido voltado a seus associados. Além de ampliar as propriedades, o projeto era um incentivo à sucessão. Iniciou a formação de comitês, como a de pecuária de leite, e investimentos em formação e qualificação de novas lideranças entre seus associados. Houve também a obtenção de casas para seus funcionários, na Vila dos Funcionários, e programas voltados à ecologia. A década de 70 foi marcada por revoluções tecnológicas. Houve avanços nas atividades, incluindo suínos, com a atuação importante dos técnicos ligados ao Departamento de Assistência Técnica desenvolvendo pesquisas. Ao mesmo tempo, a cooperativa investiu no melhoramento de suas rações, e o que no início representava somente uma pequena atividade, a suinocultura inicia um processo mais robusto e tecnificado. Na década de 70, com o avanço agrícola, os produtores enfrentaram problemas que dificultavam a sua atividade. A erosão em suas terras, a propagação de ervas daninhas e a compactação do solo. Os pioneiros encontraram na técnica de plantio direto uma solução para as dificuldades com o solo na região dos Campos Gerais. Inovação que deu resultados extremamente positivos e virou marco na história do agronegócio no Brasil. Em 1974, tendo em vista a grande expansão experimentada pela cooperativa em seus diversos setores, notadamente na parte agrícola, viu-se diante da necessidade de adquirir um computador para agilizar e racionalizar os trabalhos burocráticos. Assim, chegava à cooperativa um equipamento L400 da Burroughs, basicamente um microcomputador.
A experiência constituiu-se em ampliação, clareza e agilidade, resultando na necessidade de ampliar os serviços prestados pelo Centro de Processamento de Dados. Notamos nessa história que o início foi muito difícil para os imigrantes pioneiros. Porém, nesta região dos Campos Gerais, a união foi um fator fundamental. Houve crises, planos econômicos e limitantes ambientais, mas a garra fez com que a cooperativa seguisse seu caminho de forma convicta, para se consolidar no que é hoje, uma cooperativa em constante desenvolvimento. E assim como uma família base de tudo representada neste memorial, é que selamos esta bela trajetória que será continuada por uma nova geração, com a essência de sempre, onde nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos.